Olá, meu aluno e minha aluna. Aqui quem vos fala é o professor mestre Nilton Ribeiro de Oliveira e hoje nós vamos falar sobre filosofia. Uma aula introdutória, introdução à filosofia. O objetivo da nossa aula é compreender o conceito de filosofia, a sua origem, sua finalidade e o seu papel na formação crítica do ser humano. O que nós vamos ver nesta aula? Primeiramente, olha aí, vamos lá, deixa eu colocar o mouse. Significado etimológico de filosofia e um significado mais amplo. A origem da filosofia, que vem do espanto. Afinal de contas, para que serve a filosofia? O papel da filosofia, que é de problematizar a realidade. E as três características da reflexão filosófica, que nós veremos então a radicalidade, a rigorosidade e a análise de conjunto que o pensamento deve ponderar sempre. Bacana? Vamos então? Passando para o segundo slide. Opa, isso aqui, passando para o segundo slide. Vou colocar meu fotinho aqui para poder você ver o slide completo. Vamos começar então com o conceito. Afinal de contas, o que é filosofia? Olha, esta não é uma empreitada fácil, porque até hoje os grandes da filosofia não conseguiram definir claramente. O que a gente vai trazer para você aqui, meu aluno e minha aluna, é uma definição morfológica da formação da palavra. Afinal de contas, o que quer dizer a palavra filosofia? Vamos lá. Primeira coisa, o termo filosofia, a palavra filosofia, é composta por duas outras palavras ou dois outros termos. E aqui você tem, na parte azul, que a primeira parte aqui, ó, filo, que é filos, e a segunda parte, que é sofia, sofia, sabedoria. Então, filos é amigo, amizade, e sofia é sabedoria, conhecimento. Nesse sentido, o significado do termo filosofia é que a filosofia é a amizade ao conhecimento, amizade à sabedoria. Nesse sentido, então, a filosofia é a busca perene, constante do conhecimento, mediante a investigação dos primeiros princípios. Então, é uma investigação contínua e buscando sempre o âmago da coisa. É uma atividade espontânea, porque todos podemos fazer investigação filosófica, desde que tenha uma preparação mínima de capacidade de conexões. E aqui, nesta perspectiva de uma atividade espontânea, o homem, né, o ser humano, procura, então, captar, né, toda a realidade e apreender o significado profundo das coisas. É querer saber. É querer saber. E aqui eu já coloco para você uma animação conhecida como Show da Luna. No Show da Luna, a personagem principal é a Luna, claro, e ela tem lá o irmão Júpiter e Cláudio, que é o Furão. E essa animação tem essa perspectiva de buscar o conhecimento mediante a investigação, buscando sempre lá o âmago da coisa, buscando os princípios, indo ao fundo. Então, essa animação é importantíssima para a gente exemplificar aqui a filosofia, importantíssima para que você possa ver, para que você possa indicar ao seu filho, o seu neto, o seu sobrinho ou uma criança que você goste. Mas segure aí que nós vamos retomar a Luna aqui. Sigamos para o próximo slide, que aqui a gente já amplia o conceito de filosofia, porque até então a gente ficou na concepção morfológica, da formação da palavra, né? Então, filosofia como
amigo da sabedoria, a amizade é a sabedoria, a amizade do conhecimento. E aí o filósofo é o amigo do conhecimento. O filósofo é aquele que tem paixão pelo saber, é aquele que busca o saber de forma desenfreada, desimpedida e sem nenhum tipo de lastro, vamos dizer assim, de interesse. Mas para a gente aprofundar um pouquinho mais, a gente traz aqui um conceito mais amplo de filosofia. E a gente foi buscar isso lá no Prado Júnior, 2003. Inclusive, eu tenho aqui, o livro dele está aqui, ó. Prado Júnior, deixa eu virar aqui, Prado Júnior, no livrinho que é Filosofia. E este termo eu retirei deste livro. E diz assim, ó, que a filosofia é uma especulação infinita e desregrada. Ou seja, você busca conhecer algo sem a preocupação de dar a resposta imediata, sem a preocupação da finitude da resposta, e mais ainda, sem as regras que a sociedade impõe para a pesquisa. Então você vai buscar por buscar, pelo amor ao conhecimento. E isso pode ser, olha aqui, ó, em torno de qualquer assunto ou questão. Você pode especular filosoficamente sobre a vida, sobre o amor, sobre a justiça, sobre a religião, sobre a própria filosofia. Enfim, você pode buscar especulação infinita e desregrada em torno de qualquer assunto. E aí, nessa perspectiva, ele vai dizer ainda que esta busca, ela não é uma busca solta. Cada um busca da sua forma, que seria o sabor de cada autor. Cada um busca a partir da sua referência de vida e mesmo dos seus humores. E aí nós vamos ter, por exemplo, filósofos que tratam e que fizeram a sua filosofia de uma forma mais cética. Nós tivemos filósofos que buscaram compreender a realidade de uma forma mais sisuda. Nós tivemos filósofos que buscaram apresentar de uma forma mais leve. Então, assim, é conforme o autor, de suas preferências e dos seus humores, até porque cada ser humano é um ser. E cada ser humano vive em um espaço-tempo próprio. Por isso que é uma especulação infinita e desregrada ao sabor de cada autor, suas preferências e os seus humores. Então, nesta perspectiva, olha aqui, ó, a filosofia não se prende a fórmulas fixas. É por isso que a filosofia é muito atacada, porque a filosofia ela não se encaixa em padrões. A filosofia ela não fica presa a elementos morais, religiosos, jurídicos, de trato social. A filosofia ela busca conhecer sem estar presa a um elemento que possa privá-la deste conhecimento, que possa ser finito ou que possa impor regras, conforme o conceito do Prado Júnior. Então, assim, ela é livre, investigativa e não se contenta com respostas prontas. Livre e investigativa. Respostas prontas de jeito nenhum. Na verdade, a filosofia vai pegar as respostas que estão prontas e vão problematizá-las. A gente diz, inclusive, isso, né? O ponto de chegada das demais ciências é o ponto de partida da filosofia. Então, as demais ciências encontram um ponto fixo, a filosofia vai lá e começa a bater neste ponto fixo, fala, olha, isso aqui tem areia aqui embaixo, né? Isso aqui é uma casa feita na areia. E aí a filosofia vai problematizá-la. E é assim que a gente vai construindo o conhecimento, que a gente vai buscando
saber um pouco mais sobre a nossa realidade. Então, a filosofia pergunta, a filosofia duvida, e por isso a filosofia incomoda, assim como uma criança. Você deve já ter tido uma experiência com uma criança, vamos colocar aí entre 2, 3, 4 até 5 anos, depois também, mas neste período, o quanto que uma criança pergunta, o quanto que uma criança duvida, e isso incomoda às vezes a gente, né? Mas incomoda muitas vezes porque a gente não tem respostas, porque a criança começa a perguntar, ela surgiu no mundo, está encarando este mundo, né? E aí ela quer saber e começa a perguntar. E aí que a gente vai perceber que a gente tem pouco conhecimento para poder, de fato, explicar alguma coisa para uma criança. Imagine para um adulto. Por isso que a sociedade acaba fixando respostas prontas, respostas automáticas, porque aí ninguém tem dúvida. Aí a gente vai virando um pouco poste, né? que só recebe o xixi do cachorro e não faz mais nada. Então a filosofia não é poste. A filosofia é, é aquele elemento que vai estar sempre botando o dedo na ferida dos elementos que a sociedade diz que são certos e imutáveis. E nada melhor do que a pergunta, do que a dúvida, e que isso vai gerar o quê? Incômodo. Por isso que a filosofia, um dos elementos é que a filosofia é muito atacada. Beleza? Então nós vimos já o conceito morfológico, filosofia, amizade pelo conhecimento, pelo saber. O filósofo, então, é aquele amigo do conhecimento, aquele que busca o saber pelo saber. E aqui nós vimos que a filosofia é um ramo do conhecimento, ou é o ramo do conhecimento que prima pela liberdade investigativa, pela pergunta, pela dúvida, pela problematização. Sigamos, então, para o nosso próximo slide. Aqui, ó, a origem da filosofia. Porque nós estamos falando do conceito. E fala-se muito de filosofia. Afinal de contas, onde é que nasce a filosofia? Bem, eu sou um mero professor de filosofia. A nossa tradição diz que a filosofia, a tradição ocidental, diz e mostra em livros que a filosofia nasce na Grécia Antiga, lá pelo século IV, V antes de Cristo. Estende-se um pouquinho mais, a partir do século VIII para cá, mas ali século V, IV ali que pipoca mesmo e a filosofia, né, vem à tona. Isso na tradição ocidental. Né? Já existem muitos estudos que vão mostrar que a filosofia é muito anterior a tudo isso. Mas fiquemos aqui na nossa tradição ocidental. Grécia Antiga, século IV, século V antes de Cristo. Só que esta origem temporal não seria nada se não houvesse uma origem cognitiva. Qual é a origem cognitiva? É o espanto diante da realidade, diante do mundo, diante das coisas fixas. Aristóteles vai dar o nome de tauma. Tauma, que quer dizer espanto. Então, a filosofia ela nasce de uma atitude fundamental. Qual é essa atitude fundamental? Está aqui de azulzinho, ó. Espanto, admiração, perplexidade diante das coisas. Ou seja, você olha para o mundo e não aceita o mundo do jeito que ele é. Você está olhando para o mundo e fala, meu Deus do céu, afinal de contas, o que são aqueles pontos lá no universo? Afinal de contas, o que é o amor? Afinal de contas, o que é a justiça? E aí você começa a problematizar, porque você se espanta diante desses elementos, assim como a Luna do show da Luna. Exemplo aqui. A Luna estava deitada, pronta para dormir ali, com o irmão Júpiter e o furão Cláudio, que sempre fica com eles.
e de repente ela estava, para dormir não, perdão, ela estava patinando. E num determinado momento ela para assim e pergunta pro irmão e pro furão, né? Será que dá para patinar nos anéis de Saturno? É Saturno mesmo, né? Se não for, depois você olha aí. Nos anéis de Saturno? E aí, claro, que ela vai buscar conhecer, né? Saber. E aí, como é uma animação, eles se teletransportam e vão interagir com Saturno. E aí vão ficar sabendo que, na verdade, aquele não é um anel, né? É um cinturão de asteroides aí por diante. Uma outra, um outro espanto que a aluna teve, afinal de contas, a bananeira, a banana não tem semente. Como é que a bananeira se reproduz? Você já tinha se perguntado isso? Eu nunca tinha me perguntado isso. Eu comecei a questionar isso a partir da aluna. Percebe, então, que a gente se espanta quase nada com o mundo. A gente aceita o mundo do jeito que é nos entregado. A gente somente reproduz aquilo que foi dado e pronto. E a gente não problematiza. Então, o trauma é este espanto com o mundo, é você olhar o mundo e querer saber o que são as coisas. E a aluna faz muito bem isso lá na animação Show da Aluna. A capacidade, então, de interrogar o mundo é própria da condição humana. Está aqui, ó. Capacidade de interrogar o mundo é própria da condição humana. Por isso que a criança, quando nasce, ela já começa a problematizar o mundo, ela já começa a interrogar a realidade. A criança, principalmente quando ela começa a engatinhar, né? A primeira coisa é que se você descuidar logo ali no início, antes dela começar a mexer, é arriscado cair da cama, como o meu menino caiu, né? Você olhava para caiu da cama, né? Mas nem mexia. Então, a criança é inquieta, porque é da condição humana. Eu digo que a criança ela nasce filósofa. A criança nasce amiga do conhecimento. A criança busca entender este mundo que se apresenta. Ela se espanta diante do mundo e quer saber. Por isso que ela tem uma atitude perguntante, que é um pouquinho não, que é o papel da filosofia, essa atitude perguntante. Então, a investigação, a pergunta, o questionamento é próprio da condição humana. Mas aí você vai, de repente, falar, mas professor Newton, então por que a gente praticamente não pergunta nada? Por que a gente aceita as coisas assim? É porque com o tempo a gente vai sendo moldado a não interrogar o mundo. Com o tempo a gente vai sendo moldado a não problematizar a realidade, problematizar o mundo. Isso a partir da própria família, isso muito acentuado na educação, e tudo isso proveniente de um status quo vigente, de um poder vigente que não quer que você problematize as coisas. Afinal de contas, para se dominar, é melhor dominar aquele que não questiona, que não pergunta, né? É melhor aquele que aceita as coisas como são. Então, qualquer cultura, por mais primitiva que seja, possui o seu arsenal de explicações. Há, anteriormente à filosofia, e há até hoje ainda, explicações que não são filosóficas. São explicações do senso comum, explicações do dia a dia. A explicação filosófica, nós vamos ver mais adiante, que aí é o raciocínio, né, filosófico, o pensamento filosófico, ele é atrelado por três elementos fortes que nós vamos ver mais adiante. Então, não é simplesmente porque eu estou aqui pensando que é filosofia. Não, a filosofia tem três características fundamentais que vai chegar mais no final da aula aqui para você ver. Então, qual é a primeira virtude do filósofo? Vou mostrar para você aqui, aluna. Opa, espera aí. No meu armário aqui tá caindo tudo aqui, ó. Essa aqui é a aluna, ó. Essa é a aluna. Então, se você não conhecia, a aluna, entra aí no YouTube, Netflix, você deve encontrar aí o Show da Aluna. E aí você vai perceber do que eu estou falando aqui, o que é esse trauma, o que é esse impulso
para problematizar o mundo, o que é esse espanto diante de um fato, diante de um elemento. E a aluna faz isso muito bem lá no seu programa. Bacana? Fica com ela. Beijinho. Vou deixar aqui ao meu lado. Muito bem. Então, qual é a primeira virtude do filósofo? A primeira virtude do filósofo é admirar-se, surpreender-se, né? Deixar o óbvio. Deixar o óbvio. E aqui me lembrei até aquele filme O Poço, né? É óbvio. O óbvio é a desgraça do filósofo. O óbvio é a desgraça da filosofia. Por quê? Porque o óbvio não gera problematização. E é justamente este admirar-se, este surpreender-se, que vai rasgar o véu do óbvio. E aí questionar, problematizar as verdades estabelecidas, um mundo estabelecido, um mundo que te coloca em uma caixinha e não lhe deixa sair. Um mundo que lhe coloca em uma caixinha e diz, olha, não precisa se preocupar, tudo está resolvido. Mas quando você consegue sair da caixinha, sair da caverna, você se espanta com uma realidade que está aí, que é muito maior do que a gente. Ok? Ficou claro? Então vamos para o nosso próximo slide. Opa, isso. Bem, a gente já viu lá o conceito, a gente acabou de ver agora o Talma, né? Aquilo que dá origem de fato a este pensamento ímpar, que é o pensamento filosófico. Então, nós temos aqui agora, afinal de contas, a filosofia é útil para alguma coisa? Este é um dos maiores questionamentos e um dos maiores ataques que a filosofia recebe, né? Porque a grande maioria vai dizer que a filosofia não serve para nada. A filosofia seria inócua. Mas vamos ver se é inócua mesmo? Vamos lá. Então, para que filosofia? Primeira parte, primeiro slide, depois nós temos o segundo. Vivemos em um mundo pragmático, valor prático. Se tem utilidade, se alguma coisa tem utilidade, é boa. Se alguma coisa não tem utilidade prática, né? Se alguma coisa não tem utilidade prática, não é boa. Este óculos é bom, porque ele tem uma utilidade prática. Ok? Agora, se ele não tivesse nenhuma utilidade prática, não valeria nada. Então, enxergam na filosofia que ela não tem uma utilidade prática, algo factível, por isso que dizem que não serve para nada. Então, a gente vive neste mundo, né, que valoriza o prático, que valoriza aquilo que você consegue palpar, né, que valoriza as aplicações imediatas do conhecimento. E aí, nesse sentido, para muitos, a filosofia parece inútil, porque você não enxerga, ou foi moldado a não enxergar a praticidade da filosofia. Lembra que a gente é moldado dentro de uma caixinha? E moldado dentro desta caixinha, você não enxerga que a filosofia talvez seja o mais útil dos conhecimentos. E é um pouquinho disso que a gente vai falar aqui agora. Então, vamos lá. Olhar diferente. Primeira parte aqui, ó. A filosofia não aceita que as coisas são como são, naturais e imutáveis. Nada na vida é imutável. Nada. E na vida, quando a gente fala aqui na questão social, mas mesmo na questão inanimada, uma pedra ela é constituída, é energia, e ela vai mudando, né? Os planetas, galáxias, isso tudo sofre um processo de caos e ordem, cosmos e caos, né? Cosmos e caos. Então, toda a nossa sociedade, ela é construída socialmente, e se é construída socialmente, ela também pode mudar socialmente. Inclusive, tem um livro aqui, ó, bacana, e aí é bom que a gente já vai conversando aqui e eu já vou lhe mostrando alguns livros. Aqui, ó, a construção social da realidade, de Peter Berg e Thomas Luckmann.
vai mostrando que a nossa sociedade é construída socialmente. Nada é construído naturalmente. Você é pobre porque você nasceu assim, porque a natureza determinou assim e nada vai mudar. Não, 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 não. Tudo é construído socialmente. E se tudo é construído socialmente, tudo pode ser mudado, né? Também socialmente. Ou seja, se a coisa é assim, ela pode ser diferente. Então, sempre um olhar diferente. Incomoda o imobilismo. Ou seja, rasga o véu das verdades estabelecida e questiona o que parece óbvio. O que é incomodar o imobilismo? Acabei de dizer. As coisas são entregues prontas para a gente e dizem assim, ó, você não precisa problematizar, você não precisa questionar, porque já está tudo ok. A filosofia vai dizer, não está nada ok. A filosofia vai rasgar isso, né? Vai rasgar a caixa. A filosofia vai abrir a cortina, vai olhar lá fora, vai atravessar o muro. Esta é a filosofia. Por isso que ela incomoda muito ao status quo vigente em todos os sentidos possíveis aqui, porque ela vai ultrapassar o mero imobilismo, vai ultrapassar as meras explicações da nossa realidade. E aí, por isso, ela é perigosa. É perigosa porque desestabiliza o status quo ao se confrontar com o poder. O status quo vigente é o poder vigente. Isso pode ser em casa, isso pode ser na igreja, isso pode ser na escola, isso pode ser no país e aí por diante. Ela é perigosa porque ela vai meter o dedo na ferida, ela vai buscar problematizar, vai buscar fazer o quê? Vai buscar questionar. Olha, isso aqui podia ser diferente, isso aqui nem sempre foi assim, isso aqui é aquilo outro. Ou seja, aquilo que você sempre aceitava, você só recebia. Vamos pensar aqui em um celular sem crédito. Vou pegar o meu aqui para você ver. O meu tem crédito, aqui. Um celular sem crédito. O que é um celular sem crédito? Um celular sem crédito somente recebe, recebe, recebe. Não é isso? Pensa comigo que a filosofia é o crédito que você põe no celular. Eu não somente vou receber agora. Agora eu também vou fazer ligação. Agora eu também produzo alguma coisa. Eu não só sou consumidor, agora também eu sou produtor. Eu não fico só tocando a tela, só rolando o Instagram. Eu agora também coloco material lá para que os outros possam rolar. É por isso que a filosofia é perigosa. Porque ela vai confrontar o status quo vigente, vai confrontar o poder vigente. E o poder vigente, em nenhuma instância, gosta de ser confrontado. Bacana? Vamos passar, então, para a segunda parte. Aí vocês já estão vendo a utilidade da filosofia. Né? Vamos passar para o próximo slide, que é a segunda parte. Aqui, ó, parte 2. Eu trouxe aqui, claro, para fundamentar bem isso que a gente está dizendo aqui, que eu não estou dizendo ao Léo, estou mostrando para vocês a minha bibliografia, de onde que a gente tira isso. Vou trazer aqui alguns elementos que a Marilena Chaui, grande filósofa brasileira, né, que busca aqui falar da utilidade da filosofia. E a Marilena Chaui vai trazer assim, ó, abandonar a ingenuidade, deixar de lado os preconceitos do senso comum é útil? Ah, claro, para mim é. A pessoa deixar de ser ingênuo, não ser preconceituoso, não trabalhar com o senso comum é útil? Claro que é. 2. Recusar a submissão. Você quer ser submisso? Não, não quer. Ninguém quer ser submisso. Afinal de contas, falando, não leva desaforo para casa, né? Nós estamos na era de não levar desaforo para casa. Não levar desaforo para casa é isso. É recusar a submissão. E aí, não se deixar guiar pelas ideias dominantes e poderes estabelecidos. Ninguém quer ser dominado. Né? Então, é útil? É. Aqui, ó. Compreender o mundo, buscar a significação do mundo, da cultura e da história é útil? Evidentemente que é útil. Ser mais consciente, conhecer a nós mesmos, as nossas ações em busca de liberdade e felicidade. Ora, é o que nós mais queremos.
conhecer a nós mesmos. Não é à toa que nós estamos na era das terapias, na era da psicologia, na era dos medicamentos, na era, né, da gente buscar compreender a gente mesmo para a gente ser mais livre e para a gente ser mais feliz. Então, é útil? É. Ora, se tudo isso aqui é útil, então a filosofia é o mais útil dos saberes, porque a filosofia vai buscar fazer com que a gente consiga abandonar a ingenuidade, deixar os preconceitos, recusar a submissão, não se deixar guiar por dominação. A filosofia vai fazer com que a gente possa compreender melhor a realidade, o mundo, buscar o significado de tudo isso que está aí. A filosofia vai ajudar a gente a ser mais consciente, como, por exemplo, eu tenho aqui um livro, muitos livros, né? Epicteto, Epicteto, a arte, vou colocar assim, a arte de viver. Olha, que livro massa. Outro, vou pegar um outro aqui que é aqui, Luc Ferry, Aprendendo a Viver. Então você vai perceber, e eu tenho N outros aqui, você vai perceber que a filosofia, mais do que nunca, busca entrar na gente para a gente se conhecer, para a gente ser mais livres, para a gente ser mais feliz. Aqui, Carta à Felicidade. Carta à Felicidade de Epicuro, Carta da Felicidade, sobre a felicidade de Epicuro. Então, assim, você vai perceber que a filosofia é da hora. A filosofia é útil pra caramba e por isso que ela é atacada. Porque ela busca, então, fazer com que a gente se emancipe. A filosofia busca fazer com que a gente possa ser diferente daquilo que é. A filosofia busca fazer não só que a gente possa ser diferente daquilo que é, mas que a realidade possa ser diferente daquilo que é. Então, por isso que a filosofia é muito atacada, por isso que a filosofia é estigmatizada e aí por diante. Então, perceba, mostrei para você que a filosofia talvez seja o mais útil dos saberes, porque trata da nossa realidade como um todo. Bacana? Passamos para o próximo slide. Então, qual é o papel da filosofia, então? Eu peguei aqui algumas frases de algumas filósofas, e nós temos aqui, por exemplo, papel da filosofia, para que o mundo e a realidade não permaneçam tal e qual se apresentam. Nós já quase que esgotamos aqui. Ou seja, a filosofia vai buscar fazer com que a gente enxergue que existem outros mundos. A filosofia vai fazer com que a gente saia da caverna. E Platão. Eu estou, inclusive, fazendo a leitura. Bom, vou até levantar aqui para poder pegar para mostrar para vocês, porque eu estou fazendo a leitura, a gente conhece, mas eu ganhei o livro. Você está aí, né? Está aqui, Está aqui, está aqui. Eu ganhei o livro com uma outra vertente, estou vendo agora, o mito da caverna. Então, a filosofia vai fazer com que a gente possa compreender que o mundo não é só a caverna, que o mundo não é só o meu quintal, que o mundo não é só o meu umbigo. Então, por isso que a Iglesias está dizendo aqui, a Mauro Iglesias está dizendo aqui, para que o mundo e a realidade não permaneça tal e qual se apresenta. E aí a gente proporciona mudanças. Mais uma aqui, da Aranha. Se o homem não tem oportunidade de desenvolver e enriquecer a linguagem, torna-se incapaz não só de compreender o mundo que o cerca, mas também de agir sobre ele. Então, se eu não consigo compreender a linguagem, compreender as coisas, melhoria de raciocínio, sair da caverna, eu não consigo enxergar o mundo. Não conseguindo enxergar as coisas como elas são, eu não tenho como agir sobre elas. Então, eu tenho que conhecer. Então, é conhecimento, enriquecer o meu mundo a partir da minha linguagem. A partir disso, então, a gente age sobre o mundo e faz a mudança de realidade. Nessa perspectiva toda até agora, crava aí. Qual é o papel central, então, da filosofia? Tá bonitão, grande aqui para você, problematizar a realidade. Problematizando a realidade, então, a filosofia pode nos libertar da caverna, das várias cavernas que nós vivenciamos. Caverna das redes sociais, cavernas dos guetos, caverna das bolhas. Tem muitas, né?
Não vou falar outras aqui não, para você talvez não ficar aí, mas pense quantas cavernas que nós temos e que a gente precisa talvez sair um pouquinho, ver a fogueira, ver a luz. Então a filosofia tem este papel de elevar o humano ao status de humano, de ser livre, livre na perspectiva de se descolar da natureza e de ser o que quiser, de realizar o que quiser, de fazer o que quiser com o seu mundo. Ah, calma aí. De repente você vai falar assim, não, todo mundo vai fazer tudo. Calma. Claro que tudo isso atrelado ao outro, à vida em sociedade. Né? Mas nós temos esse papel de nos descolar da natureza. Nós temos esse papel, não, perdão, né? Nós temos essa função de nos descolar da natureza. E por isso a gente vai problematizar toda a nossa realidade. E eu estou fazendo, tá aí, né? Uma alusão ao Mito da Caverna, que é o livro que eu te mostrei. Pessoal, até agora você percebeu então que a filosofia é problematizadora, a filosofia vai meter o dedo na ferida, a filosofia vai deixar as pessoas desconfortáveis. E vão atacar a filosofia de todas as formas e fazem isso. Já os ditadores, está aqui, ó, se você vive em uma ditadura, os ditadores, eles sabem o poder da filosofia. Aqueles que são ditadores, seja dentro da sua casa, seja em um governo, em uma igreja, em uma escola, eles sabem o poder do questionamento, da problematização. Mas aqui falando especificamente de ditaduras mesmo, de forma de governo. Eles sabem o poder dos filósofos, então você vai perceber que em ditaduras praticamente você não tem filósofos. Por quê? Eles são calados ou até mortos mesmo. Porque toda vez que você problematiza, toda vez que você tenta mudar uma realidade, o status quo vigente vai vir aqui, ó, pega esse cidadão e enterra. Parafraseando aqui Raul Seixas, não é frase minha, Raul Seixas. Pega esse cidadão e enterra. Assim aconteceu com Sócrates, problematizando a sociedade ateniense. Assim aconteceu com o maior de todos, Jesus Cristo, problematizando a sociedade judaica e o Império Romano da época. Censurados e mortos. Então, esta é a filosofia. A filosofia que talvez seja a grande mola propulsora de transformação da realidade. Ok, meu aluno e minha aluna? Ficou claro aí? Compreendeu? Né? Professor Nilton foi bem aí? Beleza, então. Vamos para o nosso próximo slide. Nós vamos agora para a reflexão filosófica. Afinal de contas, professor, eu penso, eu reflito. Não, bacana, beleza. Eu também, né? Todo mundo aí. Afinal de contas, somos humanos e por descolarmos da natureza, a gente tem essa capacidade de refletir, de pensar, de criar e aí por diante. Mas a reflexão filosófica, ela tem uma característica diferente da reflexão comum. Por quê? Porque ela vai se assentar em um grande tripé. E se faltar um desses tripés, não é reflexão filosófica. Inclusive aqui, ó, eu tenho um artefato japonês que eu ganhei à época que eu trabalhava em empresas. Ganhei lá em São Paulo no japonês, ó. Isso aqui é um tripé, tá vendo? Ó? Opa. Isso aqui representa uma fábrica chamada Pilot Pen, de canetas. É que eu não tô colocando legal aqui, ó. E representa o Império Japonês. Se uma das pernas, que aqui está o rei, o senado e o povo, se uma das pernas ruir, todo o império cai. A Pilot Pen do Brasil também pensava isso, né? Pensa na empresa, pensa nos fornecedores e pensa nos clientes. Se um desses cai, a empresa também cai. Nesse sentido, a reflexão filosófica, ela só pode e deve ser considerada a partir dessa trinca aqui, né? Dessa trinidade, vamos dizer assim. Então, vamos lá ver
Quais são esses 3 elementos fundamentais aqui que vão, de fato, dizer se é uma reflexão filosófica ou não. Então, a reflexão filosófica, deixa eu ler bonito aqui agora. A reflexão filosófica é sistemática e apresenta 3 características fundamentais. Sistemática, gente, que é intencional, tem intencionalidade, tem método, tem rigor. Não é assim, estou pensando, né? Estou raciocinando. Não, é sistemática, de sistema, tem toda uma intencionalidade em volta, tem todo um método em volta para poder desenvolver esse pensamento. Então vamos lá. Primeira parte da reflexão filosófica é ser radical. Tá aqui, ó, ser radical. Radical, você já sabe que é algo assim, né? Firme. Esportes radicais, né? É algo, quando você fala radical assim, você fala que é algo strong, forte, firme. Muito bem. A reflexão filosófica, ela então vai fazer o quê? Busca explicar os conceitos fundamentais e investiga os fundamentos destes conceitos. A radicalidade da reflexão filosófica é que ela não fica na superfície da lâmina d'água. Ela vai lá ao fundo, vai lá na areia, vai lá no pré-sal para poder buscar informação. E, mais uma vez, a radicalidade é você não fica na superfície do conhecimento, você não fica nas fake news, você vai buscar conhecimentos científicos, filosóficos, psicológicos, estatísticos, do que for. Então você vai a fundo para poder buscar informações seguras para começar a refletir sobre um fato, ok? O segundo elemento é que essa reflexão ela é rigorosa, rigor, não é solto, uma hora sim, uma hora não, de qualquer jeito, de qualquer linguagem. É rigorosa porque vai se basear em argumentos coerentes. E aqui a lógica tem que estar presente, né? Eu não posso dizer assim, ó, pegue ali um travesseiro no congelador. É ilógico. Eu tenho uma janela ali, eu vou virar para a janela e falar, abre esta porta aí. É ilógico. Então, o rigor da reflexão filosófica é porque ela se baseia em argumentos coerentes, ela exige uma linguagem clara, e aí buscar, nós aqui na língua portuguesa, trabalhar a língua portuguesa de forma correta, apresentar os termos de forma correta, conceitos bem definidos. Então é um rigor nos argumentos, rigor na língua. Bacana? Bem, nós já estamos nesse segundo tripé. Vamos para o terceiro. O terceiro tripé é que essa reflexão ela é de conjunto, ela é totalizante, ela é uma reflexão holística, ou seja, vai buscar olhar todos os ângulos, todos os lados. Então, é uma reflexão aqui, ó, totalizante, examina a realidade e suas inter-relações com o todo. Perceba que tudo no mundo está interligado. Então, eu não posso ter uma reflexão que olhe só para a direita, ou que olhe só para a esquerda, ou que olhe só para o centro, ou para a extrema direita, ou para a extrema esquerda. Eu tenho que ter uma reflexão que olhe para tudo isso. Nesse sentido, então, se minha reflexão olha para todos os ângulos, se busca o rigor, se busca a radicalidade, né? Se busca os fundamentos, você vai perceber, então, que nós vamos ter um conhecimento muito mais apurado do que um conhecimento parcial. Então, eu tenho que utilizar as 3 formas, utilizando a radicalidade, buscando os fundamentos, utilizando o rigor, né? E aí buscando argumentos, a linguagem, e buscando olhar o todo, nós vamos ter, então, um conhecimento muito mais seguro, verdades muito mais seguras, e aí combater, por exemplo, fake news. Então, olha só, a filosofia não fragmenta o conhecimento,
Quando eu digo de conjunto, é porque ela não fragmenta, ela não vai pegar uma partezinha da pizza, ela quer pegar a pizza toda, né? Então, ela articula as partes, percebe conexões e constrói uma visão integrada da realidade. Não, você já ouviu falar, né? A integralização do ser, a integralização da informação. Então, quanto mais a gente buscar trabalhar a reflexão filosófica nessa perspectiva, nós vamos ter conhecimentos muito mais seguros. Bacana? Então, vamos para a finalização da aula. E o que nós vimos hoje aqui? Nós vimos, então, que a filosofia é amizade pela sabedoria, amizade pelo conhecimento, e aí uma busca perene, né, do conhecimento e dos princípios. A origem da filosofia é o Talma, né? Então você tem aqui o espanto, a admiração, perplexidade como ponto de partida, né? Nós citamos o exemplo de uma criança, citamos o exemplo da aluna. Que a filosofia, no número 3 aqui, eu vou colocar meu fotinho aqui na frente para você poder me enxergar. Desestabiliza o status quo, né? Por quê? Porque problematiza a realidade e questiona as verdades impostas. Item 4 do nosso resumo, a reflexão, que é radical, rigorosa e de conjunto, ou seja, tem que ser integrada, sistemática dentro da realidade. Por fim, a filosofia tem a capacidade, talvez seja uma das únicas, de nos libertar da caverna. A caverna de Platão. As cavernas que vivenciamos hoje. A caverna do WhatsApp, por exemplo. Essas cavernas são as verdades impostas, as verdades que eu sigo sem nenhum questionamento, sem nenhuma problematização, sem olhar o mundo lá fora. Bacana? Então, meus amigos e minhas amigas, meus alunos e minhas alunas, só a filosofia pode nos libertar da caverna. Grande abraço, grande beijo do professor Nilton, até a nossa próxima aula.